Sobre condomínios, na verdade a gestão dos condomínios tem cada vez mais se profissionalizado e convenhamos que o tamanho dos condomínios e as necessidades que os condôminos têm apresentado justifica tudo o que está acontecendo. O Dostoiévski Vieira, presidente do Instituto Cidades e Condomínios, conversa conosco. Dostoiévski, muito boa noite, obrigado. O nome foi escolha da mãe ou do pai? Foi da mãe. Foi da mãe? Era leitora de Dostoiévski, eu suponho. Leitora. Eu já li 2, mas parei por aí. Me conta uma coisa, obviamente que muita coisa mudou nas relações hoje de comércio. O que era um condomínio antes, num prédio, era normalmente lá, tinha lá um morador que se habilitava à situação, tinha lá algum benefício, não pagava o condomínio, ele próprio a taxa de condomínio, mas nunca foi exatamente algo que agradava a todo mundo. Essa profissionalização da gestão de um condomínio, claro que eu tenho lugares em que são 5, 6, 7 prédios, são gigantescos, uma quadra inteira é um condomínio só. Exato. Isso exige um trabalho maior, uma dedicação integral. Mas isso é uma tendência irreversível hoje, na sua opinião? Boa noite, obrigado pela participação. É sempre bom falar de um assunto que está no meu dia a dia e que eu diria que pica, é um bichinho que pica e aí você acaba gostando de gestão de condomínios. As pessoas têm procurado justamente alternativas mais profissionais porque existiam muitos problemas de desvalorização do patrimônio por gestões amadoras. Então hoje, para você administrar, igual você falou, um condomínio de 1.000 apartamentos, 2.000, 3.000, você precisa de alguém qualificado para isso, né? E os condomínios têm buscado essa saída ou através de síndicos profissionais ou mesmo dos moradores se qualificando e se preparando, dedicando-se meio que em tempo integral à gestão desses condomínios. Isso é uma tendência realmente. Então são duas formas, ou se contrata alguém de fora que só faz isso, ou alguém que já é do condomínio se qualifica melhor. Exatamente. Porque você tinha erros assim absurdos de contratação de empresas que não tinham idoneidade, não tinham competência para fazer o serviço. Às vezes olhava-se só para o preço e não para a qualidade do serviço e fazia-se 2, 3 vezes. Eu conheço história que o condomínio está na justiça reclamando de uma coisa porque comprou mal. Exato. E o pior E aí o custo é alto, né? Não, eu acho que a principal questão, o condomínio é um reflexo do Brasil. Então as pessoas hoje estão querendo o que no condomínio? Transparência, eficiência, e mais que eficiência, eficácia nos gastos, uma taxa de condomínio que não desvalorize o imóvel. Então, tudo isso, você precisa ter uma expertise para gerir tudo isso. Então, você precisa ter uma capacitação que não só, às vezes, é a capacitação que a pessoa tem na vida. Às vezes, um bom engenheiro não é um bom síndico. Por quê? Porque o síndico ele precisa saber de comunicação, ele precisa saber de finanças também, ele precisa saber de gostar de pessoas, porque ele vai falar com pessoas. Claro, e lidar com várias personalidades diferentes. Exato. Então, é um perfil muito específico de pessoa para desempenhar uma atividade dessa. E muita gente não consegue, justamente porque às vezes é bem capacitado intelectualmente, só que na hora de gerir pessoas não desenvolve essa competência bem. Vieira, me conta uma coisa, onde é que está o problema maior? Onde é que quando se chega à necessidade de se profissionalizar, seja com essa contratação ou uma qualificação melhor de quem já é do prédio, pode ser um morador, onde é que está o principal problema a ser corrigido? Onde é que normalmente você vê um erro crasso que pode melhorar a vida de quem mora lá? Olha, a principal questão geralmente é o não planejar os gastos. Então, os síndicos às vezes acabam fazendo o seguinte, o que eu acho? Eu acho que deve ser isso. Ou ele faz as coisas também sem conversar com as pessoas. Isso é, fez uma pesquisa básica, conversou com as pessoas, eu e meu grupo achamos, mas e o restante das pessoas, né? Outro desestímulo também, a democracia condominial, digamos assim, é que às vezes as pessoas também não se sentem à vontade para ir numa reunião de condomínio. Então são reuniões sem foco, sem objetivo, e isso um síndico mais profissionalizado, um síndico profissional, como a gente diz no mercado, ou um síndico capacitado, mesmo que seja um morador, ele tem que dar esse tom de gestão. Porque as pessoas acabam, como você disse, pagando um prejuízo, às vezes, absurdo nos condomínios. Claro. Processos trabalhistas, fraudes, isso é uma coisa muito séria, tem muita fraude, muita coisa errada ainda acontece nos condomínios. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, né? Gestores incapacitados ou gestores de má fé, má índole, e isso reflete no bolso das pessoas. Quer dizer, você tem uma taxa de condomínio alta, você tem gastos desnecessários e pouca eficiência nessa gestão desses recursos. E normalmente a saída é qualificar alguém ou contratar um gestor para o condomínio? O que é melhor?
Ou depende muito da situação? Depende muito. Cada condomínio tem uma particularidade, até uma cultura, digamos assim. Então, tem condomínios que o síndico profissional que não mora lá vai muito bem, obrigado. Tem condomínios que eles têm a necessidade, aquela massa condominial tem a necessidade de ter uma pessoa que more lá, que seja uma pessoa que tenha raízes lá no condomínio. Uma afinidade. Uma afinidade com as pessoas, que é um condomínio mais político e tudo mais. Só que as pessoas precisam entender que às vezes nem sempre a presença é sinal de eficiência. Né? Então, às vezes, a pessoa pode não morar e ser um bom síndico, né? Naquele universo. Tudo o que precisa ser claro também é como e qual o objetivo dessa contratação. Porque às vezes as pessoas acham que contratando um síndico profissional também é um super-homem que vai lá e vai resolver tudo. Né? Ele em 6 meses vai dar um passe de mágica no condomínio e vai resolver tudo. E não é bem assim. Se não for feito com planejamento, dinheiro também às vezes é escasso, então tem que planejar no curto, médio e longo prazo o que fazer. Né? E isso, os moradores às vezes demoram para sentir esse resultado. E nesse resultado, eles vão obviamente ter uma taxa mais baixa, ter um imóvel valorizado. As manutenções, Piotr, são coisas que são deixadas de lado muito pelos síndicos. E aí quando vai ver, em vez de fazer uma manutenção preventiva, a corretiva é muito mais cara. Então, às vezes, você acaba pagando 3, 4 vezes por aquele reparo. A preventiva é programável, de custo menor e sem surpresa. Exato. Tem todas as vantagens. Não tem nenhuma razão para nos fazer manutenção preventiva, não é? Isso aí, exato. Só que muitos síndicos acabam achando que é igual político, às vezes alguns. Acabam achando que isso não dá visibilidade. Por exemplo, válvulas redutoras de pressão. Ninguém sabe o que é isso. Um síndico profissional ele tem que agir, ou mais profissionalizado, em cima desses pontos. E que não aparece. Então, às vezes, o condomínio está caindo aos pedaços, né? Ou, ao contrário até, desculpe, ele está lá com a estética bonita, mas está caindo aos pedaços internamente, por falta de manutenção. Uma pergunta rapidíssima. Esses novos prédios que são lançados, às vezes são 4, 5 prédios no mesmo condomínio, eles já saem com gestão profissional ou isso é uma escolha dos condomínios que vão lá morar? É uma escolha das pessoas que vão lá morar. Continua sendo assim? Isso. O que tem se convencionado no mercado é que a construtora, a incorporadora, indica na instalação do condomínio a equipe de gestão desse condomínio. E geralmente é um síndico profissional. Tá? E tem sido aceita na maior parte das vezes ou não? Olha, tem sido problemático. Então, na maioria, porque a pessoa não mora lá, então as pessoas têm essa cultura que o síndico até é meio caseiro, meio zelador. São figuras diferentes, as pessoas precisam entender isso. O zelador é uma coisa, o síndico é outra. Claro. O síndico é o CEO do condomínio, ele é o, entre aspas, o prefeito. Então, ele tem que fazer, pensar no todo, no macro, né? Dostoiévski Vieira, obrigado pela gentileza. Obrigado, Mas eu acho que é o custo do serviço que elas não querem pagar. Obrigado, viu? O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Aliás, boa noite, né? A gente volta amanhã, às 7 da noite. Até lá.